A paz, queridos. Que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado na Epístola de Tiago, tá? O meio-irmão do Senhor Jesus. E hoje nós chegamos na lição de número 12. A lição de número 12 tem como título Os pecados de omissão e de opressão, tá? Infelizmente nós já estamos quase no término desse trimestre, porque no próximo trimestre, para quem não sabe, nós estudaremos um dos livros proféticos, o livro de Daniel. Mas enquanto Daniel não chega, vamos ficar com Tiago, porque Tiago está nos ensinando muitas coisas importantíssimas. Eu tenho a mais absoluta certeza que a nossa vida está sendo transformada estudando a carta de Tiago, tá? E a lição de número 12 traz o título Os pecados de omissão e de opressão. Para isso, tá? Eu convido você a abrir a sua Bíblia na leitura bíblica em classe, tá? Abrir a sua Bíblia em Tiago capítulo 4, o verso 17, e depois Tiago capítulo 5, do verso 1 ao verso de número 6. Porque o tema da nossa aula hoje vai ser sobre a riqueza. E uma pergunta para você: é pecado ser rico? Será que a Bíblia atende principalmente os pobres? Será que o céu é exclusivamente ou de forma majoritária para uma classe mais debilitada, que nós chamamos de pobre? Ou será que a classe minoritária, mas que impera no mundo, que são a classe dos ricos, dos mais abastados, será que o céu para eles estão mais distante? Tá? Será que Deus é Deus dos pobres ou Deus dos ricos? Ou será que o problema não está com a pessoa, com o pobre ou com o rico, mas está com a pobreza ou com a riqueza? É isso que nós vamos abordar nessa aula. A aula dessa semana ela está muito interessante, porque ela vai tratar justamente sobre essa problemática que estava tendo no tempo de Tiago. E Tiago combate então essa problemática, a problemática da riqueza com os ricos. E depois ele fala sobre a questão dos pobres, tá? O tópico 1 da nossa lição, ele fala sobre o pecado de omissão. Número 1, a realidade do pecado. Queridos, nós sabemos que com a queda de Adão, tá, o pecado foi introduzido dentro dos seres humanos, dentro da humanidade, dentro do mundo. E o pecado, ele trouxe várias deformidades em várias áreas da vida. E uma das áreas que o pecado afetou foi justamente nessa questão das pessoas acumular bens materiais. O pecado trouxe, infelizmente, a divisão entre riqueza e pobreza, tá? E nós vamos ver aqui no número 2 o pecado de comissão. O que é o pecado de comissão? O pecado de comissão é realizar aquilo que é expressamente condenado por Deus. No caso de Adão e Eva, o pecado de comissão foi aquilo que estava estritamente condenado, proibido de comer do fruto. Tocar podia, mas comê-lo não. E eles foram e comeram esse fruto. Então isso é um pecado de comissão. Ao nosso autor, no item 3, ele diz o pecado de omissão, que é uma outra forma, tá, muito comum, tá, que é o pecado de omissão. Tá? O que é o pecado de omissão? O pecado de omissão é quando você sabe o que deve fazer e não faz. Quando você tem conhecimento de fato ou dos fatos e não cumpre aquilo que foi predeterminado para você cumprir. Foi por isso que eu terminei a última aula dizendo que aquilo que nós conhecemos
O conhecimento não nos exime da responsabilidade. Então o que é pecado de omissão? É quando você sabe o que você deve fazer. De que forma? Porque você adquiriu um certo conhecimento. E esse conhecimento tem que trazer o que para você? Responsabilidade. E quando esse nível de conhecimento não transforma em responsabilidade na prática, você acaba de cometer um pecado de omissão. Tá? E essas pessoas tinham ciências, eles tinham conhecimento do que certas práticas era reprovável pela palavra de Deus, e eles estavam cometendo. Tá? Então isso daqui é um pecado de omissão. É quando você sabe de algo, quando você tem conhecimento de algo, mas você nega, ou seja, você nega na prática aquilo que você conheceu na teoria. Então isso é pecado de omissão. Tá? Então é isso que trata o tópico de número 1, tá? Quando ele fala sobre o pecado de comissão e o pecado de omissão. Ok? Então vamos entrar para o tema específico da nossa aula, que é sobre riqueza, tá? Que é sobre um dos maiores problemas da humanidade, que é quando trata sobre money, sobre dinheiro. Querido, o capítulo 5, verso 1 de Tiago diz assim: Eia, pois agora vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. Tá? Tiago, ele escreve o capítulo 4, tá? Até o verso 17. Ele estava escrevendo para crentes, presta atenção no que eu vou dizer. O capítulo 5, do verso 1 ao verso número 6, ele não escreve para crente. E o verso 7 até o final do seu capítulo, ele escreve para crentes. Tá? Então Tiago, quando ele escreve o verso 1 ao verso 6 de Tiago capítulo 5, ele não está escrevendo para crentes. Ele estava escrevendo, ele estava denunciando um problema que estava ocorrendo fora da comunidade cristã. Porque o versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele não está falando sobre os crentes, ele está denunciando uma atitude ímpia de não crentes. Perceba isso. Tá? Então, o versículo 1 ao versículo 6, ele está inserido dentro do texto. Mas por que ele está lá? Porque uma denúncia contra não cristão está em uma carta endereçada à igreja. É muito interessante nós pensarmos isso. E Calvino, ele tenta explicar. Calvino, ele tenta dar luz a essa questão. Porque para Calvino, tá? Para Calvino, ele entende isso de duas formas, tá? Primeira forma que Calvino entendia: quando os cristãos eles estavam ouvindo sobre a condição miserável do fim dos ricos, tá? Isso faria com que eles não invejassem a posição dos ricos e nem a sua fortuna. Então, para Calvino, quando eles liam isso daqui e eles observassem o final miserável que esses homens teriam, que eles não invejassem a sua fortuna. E a segunda coisa que Calvino salienta é o seguinte: é que eles saberiam também de que Deus seria o vingador dos seus males. Ou seja, os ricos não estavam oprimindo os pobres? Estavam. Então quem iria vingar isso? O próprio Deus. Então eles deveriam ter conhecimento de que o vingador deles seria Deus, e que esse ato de vingar fizesse com que eles pudessem suportar com calma e resignação a opressão dos ricos.
Então qual que é o foco disso? O foco era dois então, era que eles ouvindo sobre o destino final, a situação miserável dos ricos, não invejassem a sua fortuna e nem a sua posição. E o segundo ponto é que eles deveriam estar cientes do quê? De que Deus seria o seu vingador. E como Deus iria vingar esses males que eles estavam sofrendo, eles deveriam suportar com calma e com resignação, porque Deus, no momento exato, iria puni-los. Então é por isso que isso daqui está escrito, tá? E eu entendo também que isso está escrito para quê? Para que esse sistema maléfico do mundo não atinja a nossa vida. Eu vou repetir, eu entendo também que isso foi escrito para delimitar o quê? Que esse sistema maléfico não entra dentro das nossas vidas, dentro da comunidade cristã. Por quê? Porque Tiago vai relatar o que o dinheiro é capaz de fazer dentro de uma sociedade. E parece que Tiago dá a entender o seguinte: olha, que esse espírito maléfico não introduza dentro da comunidade cristã, porque isso nos impedirá de alcançar o quê? A maturidade espiritual. Então é isso que Tiago também está querendo nos ensinar. Por quê, querido? Porque com toda certeza o dinheiro é o maior Deus deste mundo. O dinheiro é o maior Deus deste mundo. Pelo dinheiro as pessoas roubam. Por dinheiro as pessoas mentem, se corrompem. Por dinheiro as pessoas casam. É lamentável, mas é verdade. Por dinheiro as pessoas divorciam-se. Por dinheiro as pessoas matam e as pessoas morrem. Por dinheiro as pessoas fazem atrocidades. O dinheiro é mais do que uma moeda. O dinheiro, ele é um espírito, um Deus. A Bíblia diz que ele é Mamon. Lembra quando Jesus disse: vocês não podem ter dois senhores? Vocês devem amar a um ou aborrecer o outro. E quem é outro Deus que a Bíblia estava dizendo? Mamon. Então por isso que o dinheiro é mais do que uma moeda. Ele é um espírito, ele é um Deus, ele é Mamon. Ninguém pode servir a Deus ao dinheiro. O dinheiro, ele é o mais poderoso dono de escravo do mundo. O dinheiro, se ele não for bem administrado, ele acaba sendo um demônio. Querido, preste atenção nisso. Por quê? Porque o problema não está em possuir, o problema não é ter o dinheiro, mas o problema é você administrar o dinheiro. É por isso que a riqueza, se ela não for bem administrada, ela é um Deus. Ela se torna o que? Um dominador. E tudo aquilo que domina para escravizar o homem é diabólico. Acaba sendo que neutralizador da bênção de Deus. O problema não é possuir dinheiro, mas ser possuído por ele. E tudo aquilo que possui você, que não seja a presença de Deus, os sentimentos bíblicos, os sentimentos que são do alto, eles são sentimentos diabólicos. É por isso que Tiago fala entre a sabedoria humana, a sabedoria terrena e a sabedoria do alto. Então o problema não é possuir dinheiro, mas ser possuído por ele. O dinheiro é um bom servo, mas um péssimo patrão. Querido, preste bem atenção, o dinheiro é um bom servo, mas ele é um péssimo patrão, porque ele escraviza, ele maltrata, ele suborna, ele corrompe. Ele corrompe. É por isso que o nosso mundo está corrompido, querido. Essa matéria é uma matéria que particularmente eu não gosto de trabalhar com ela. Por quê? Porque ela é uma matéria onde as pessoas falam, mas as pessoas não vivem. Quando se fala de dinheiro, até dentro das nossas próprias igrejas, o problema está instalado por causa do dinheiro, a briga de poder, a briga de posições dentro da igreja.
É por isso que diz aqui: o dinheiro é um bom servo, mas um péssimo patrão, porque ele quer subornar, ele quer comprar o menos favorecido, ele maltrata. Não é pecado ser rico, vamos estabelecer aqui, não é pecado ser rico. A riqueza é uma bênção. Você pode conferir isso em 1 Crônicas, capítulo 29, verso 12. Davi disse que riquezas e glórias vêm do eterno. E isso é bíblico, é claro que é bíblico. A riqueza vem do eterno. Mas o problema é o que eu faço com essas riquezas. Ela pode vir de Deus. Ela pode vir de Deus, mas se eu não administrá-la de forma correta, ela passa a ser instrumento de Satanás, porque a vida não veio de Deus, também veio, mas o que eu faço da minha vida? Eu faço ela o quê? Para a glória de Deus ou não? Se a minha vida ela não é para a glória de Deus, ela está sendo um instrumento para Satanás. É igualzinho à riqueza. A riqueza eu estou usando ela para quê? Para a bênção de Deus ou não? Se ela não for para a glória de Deus, ela está sendo um instrumento maligno, e isso é pecado. Então o problema não é possuir o dinheiro, mas ser possuído por ele. É pecado ser rico? É claro que não. Mas o problema é o que? É ele ser o seu patrão. Quando o dinheiro é o seu patrão, aí está tudo acabado. A palavra de Tiago é mais do que oportuna. A palavra de Tiago deveria ocupar essa manchete dos jornais. Por quê? Porque é a realidade que nós estamos vivendo. A realidade que nós estamos vivendo. Queridos, essa é a realidade que estamos vivendo. Olha, presta atenção no que eu vou ler para vocês aqui. Hoje, nós temos poucas pessoas, né? A classe rica é minoritária, mas eles são o que governa o mundo. Os ricos estão se tornando cada vez mais opulentos e os pobres cada vez mais desesperados. 50% das riquezas do mundo estão nas mãos de apenas algumas centenas de empresas. 50% das riquezas do mundo estão apenas em algumas centenas de empresas. Há empresas mais ricas, olha aqui, há empresas mais ricas que alguns países. Por exemplo, a GM é mais rica do que a Dinamarca. A Toyota é mais rica que a África do Sul. A Ford é mais rica do que a Noruega. O Walmart é mais rico que 161 países. Bill Gates, no ano de 2000, teve uma renda líquida de 400 milhões de dólares por semana. Querido, a corrupção está instalada na medula de nossa nação. O dinheiro é a causa do que? De escândalo. O dinheiro é a causa de corrupção. O dinheiro é a causa do que? Das pessoas estar sendo massacrada pelas outras pessoas. E a igreja precisa o que? Tomar cuidado para não entrar nesse ramo, para não estar sufocado por esse espírito, porque isso é um espírito diabólico, é um espírito satânico, é uma sabedoria que não vem de Deus, ela é terrena, ela é animal, ela é mundana e diabólica. Então por isso que esse tipo de sentimento deve preservar a igreja, deve tomar conta do que? Deve prevenir a igreja, porque a igreja não deve entrar por esse caminho. É por isso que eu disse aqui, a palavra de Tiago é mais do que oportuna, ela deveria ocupar as manchetes dos jornais, deveria estar estampados em outdoor, deveria estar sendo propagada por toda a classe da igreja. Por quê? Porque o primeiro pecado que Tiago condena aqui é a atitude egoísta de acumular a riqueza para si. Isso nós encontramos no verso de número 1, quando Tiago diz: eia, pois agora vós ricos chorai e planteai,
por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. Por que o Tiago está falando isso? Porque os ricos têm um problema. Os ricos, a maioria deles só pensam em si. Então o primeiro pecado que o Tiago condena é a atitude egoística, tá? Egoística de acumular riquezas para si. Tiago, ele vai no seguinte pensamento, que quando eu penso de forma egoística, somente em mim, esse espírito ganancioso para Tiago e para a Bíblia, ele é pura tolice. Por quê? Porque ele leva a pessoa a pensar que a vida é só aqui e agora. Os ricos vivem como se não houvesse o céu para ganhar, ou o inferno para fugir. Então, esse daqui é um grande problema, porque a visão dos ricos é uma visão extremamente terrena. E quando o nosso foco está somente na terra, nós vivemos como se o céu não existisse para ganhar, e nem o inferno existisse para nós fugir dele. Então é esse o problema da riqueza, do ganancioso. Para Tiago, ele é extremamente o que? Uma tolice. É por isso que Tiago, ele pede para que os ricos chorem e pranteiam. Há um clamor desesperado para que os ricos comecem a chorar e comecem a prantear. Mas preste atenção, esse convite de Tiago para chorar e prantear não é um convite para o arrependimento, mas é uma sentença escatológica de que isso irá acontecer na vida dos ricos. Sim, isso aqui não é profético na esfera de ser profético do quê? De convocando eles a se arrepender. Tiago não está aqui convocando eles para arrependimento. Tiago não está dizendo, olha, vocês choram e lamentam que vocês alcançarão misericórdia, não. Tiago está afirmando, dentro da escatologia, de que os ricos chorarão, que os ricos podem começar a gritarem, a uivarem, porque eles serão exterminados por Deus. Por quê? Porque o verso de número 1, queridos, ele tem uma expressão no grego que se refere a não sofrimento terreno ou temporário, mas essa expressão chorai e essa expressão pranteai, ela se refere, sabe o que? Ela se refere à condenação e à punição que Deus irá impor a eles no dia do julgamento. É isso que o Tiago está falando para eles. Olha, o dia de vocês vai chegar. O seu dia vai chegar. Por quê? Porque essa expressão chorai e pranteai, que é usada muito no Antigo Testamento, sempre quando ela vem usada, ela vem se relacionando a quê? Ao dia do Senhor, ao dia do julgamento do Senhor. E esse julgamento se refere ao julgamento eterno e não ao julgamento terreno. Então por isso que Tiago está dizendo aqui para os leitores da sua epístola, olha, fica calminho, porque o dia deles vão chegar. Aí Tiago vai para o versículo 2 e o versículo de número 3, porque Tiago agora vai falar sobre os tipos de bens materiais que existem. É por isso que ele diz, as vossas riquezas estão apodrecidas. O termo apodrecidas aqui dá a ideia de brevidade, de transitoriedade, ou então a ideia de decadência. E Tiago depois continua, e as vossas vestes estão comidas da traça. O que o Tiago está querendo dizer aqui? Novamente a ideia sobre a transitoriedade. O que Tiago está querendo dizer aqui? Tudo nessa vida é passageira, então é tolice acumular coisas aqui nessa terra. É tolice granjear coisas, acúmulo de coisas aqui. Então Tiago, no versículo 3, no versículo 2 e 3, Tiago sempre enfatiza sobre a efemeridade, a transitoriedade dos tesouros terrenos.
Então, o que Tiago está querendo prevenir a igreja aqui? Cuidado com aquilo que é passageiro, vamos buscar aquilo que é eterno, aquilo que tem base sólida na palavra de Deus, porque nessa vida tudo vai passar. É isso que Tiago está querendo dizer. No verso de número 3, Tiago vai falar sobre o terceiro tipo de bens materiais que existe e que ele condena aqui. Quando ele vai falar sobre o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne, e entesourastes para os últimos dias. O que Tiago ele está falando? Que Tiago aqui ele está sendo até meio irônico, né? Tiago está sendo até meio brincalhão, porque ele pega uma matéria que não pode, que o ferrugem não pode abatê-la, e ele diz o seguinte, que o ouro e a prata, o ferrugem vai consumir. O que Tiago está querendo mostrar aqui? Até as coisas mais duras, que tem mais durabilidade nessa vida, vai passar. Então vocês têm que tomar muito cuidado para quê? Para não mexer naquilo que é eterno. Vamos cuidar primeiro da eternidade. Vamos cuidar daquilo que é espiritual. Depois cuidaremos daquilo que é material. Aí Tiago, o que eu acho muito interessante aqui, no verso 3 e 2, o que mais chama atenção aqui é quando Tiago usa a expressão, olhem na sua Bíblia, querido, a expressão, o verbo estão, as vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão. Sempre essas frases, essas orações, Tiago ele usa no tempo perfeito. Mas é muito interessante, o que nos chama mais atenção é isso, é que Tiago usa o tempo perfeito nessas três orações. Mas muitos comentaristas chamam isso daqui, que nós chamamos na língua portuguesa de tempo perfeito, ele chama de tempo proféticos. Por quê? Porque Tiago ele está escrevendo como se essas coisas já estivessem acontecendo. Mas os ricos daqui não estavam apodrecendo. Os ricos daqui não estavam perdendo nada. Pelo contrário, só estavam acrescentando. É por isso que ele diz no verso número 5, olha o estilo de vida deles. Eles estavam vivendo deliciosamente sobre essa terra. Mas por quê? Alguém que estava vivendo deliciosamente nessa terra, o verso de número 2 fala que eles já estavam apodrecendo. Porque na visão de Tiago, era uma visão profética, era uma visão escatológica, ou seja, era para acalmar os seus leitores, de que o dia do juízo estaria chegando na vida deles. E Tiago está agora relatando, como se já estivesse acontecendo, o que vai acontecer no futuro com eles. Então isso daqui que nós chamamos na língua portuguesa de tempo perfeito, tá? Para muitos comentaristas, eles chamam isso de tempo de perfeito profético. Por quê? Porque a destruição destes bens na desventuras do julgamento é tão certa que já pode ser descrita no presente. É como se Tiago estivesse escrevendo, olha, vocês que estão sendo oprimidos pelos ricos, aguenta mais um pouquinho, porque o dia deles já estão chegando. E quando chegar esse dia, vai ser um dia doloroso, porque ele termina o verso de número 3 dizendo, entesouraste para os últimos dias. Na linguagem profética de Tiago está querendo dizer o seguinte, olha, da mesma maneira que eles estão guardando tesouro nesta vida, pode ficar tranquilo que o julgamento deles está aguardado e que no momento certo eles vão ser condenados por aquilo que eles estão acumulando, ou seja, eles estão acumulando para o seu próprio destino final, e esse destino vai ser na mão de Deus. É por isso que o verso de número 1 fala para eles, chorai e planteai. Porque no verso número 3 ele diz, entesouraste para os últimos dias. Pode ficar tranquilo que nos últimos dias eles vão chorar, eles vão plantear, eles vão gritar, e não vai ter para quem recorrer, porque a sentença deles já está
certa, eles já estão condenados. Por quê? Porque eles vivem uma vida egoística. Aí Tiago agora, ele vai para o verso número 4. E o verso de número 4 é muito interessante, que Tiago vai falar sobre a maneira que eles estavam se enriquecendo. Irmãos, não tem nenhum problema em ser rico, o problema é como eu conquisto essa riqueza. Então é isso que Tiago está, por isso que eu afirmei, que do verso 1 ao verso 6, ele não escreve para a igreja, ele escreve uma atitude não cristã, mas ele queria que essa atitude não cristã entrasse dentro da igreja. E olha como que as pessoas estavam se enriquecendo. Olha o que ele diz, que eles estavam se enriquecendo de que forma? Defraudando o próximo. Irmãos, existe uma lei judaica, e essa lei dizia o seguinte, que você não poderia ficar com um salário da pessoa até a noite. Ou seja, no Antigo Testamento era diferente, o trabalhador recebia todo dia. É por isso que existe a oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Porque defraudar a pessoa no próximo dia era pecado, então o salário tinha que ser acertado todo dia. E no final da tarde, se você não acertasse a pessoa e demorasse um dia para acertar, era pecado, era proibido pela lei de Deus. E essas pessoas aqui, esses ricos, não defraudavam 1, 2 dias. Existem relatos que defraudavam dias e dias. Ele subtraía aquilo que não era deles. Então o problema não é acumular riqueza, o problema não é ser rico, mas o problema é como acumular riqueza. E parece que esse espírito que eu disse no início da minha aula aqui, que esse espírito parece que está hoje dentro das nossas igrejas. Não importa como me enriqueço, mas eu tenho que me enriquecer. Então Tiago escreve sobre essa ótica. Ele escreve para que para a igreja que tomasse cuidado para não entrar por esse caminho. As pessoas podem se enriquecer, é óbvio. Nós lemos aqui, tá? Nós citamos aqui o texto bíblico quando Davi diz que as riquezas e a glória vêm do eterno. Mas o problema é como eu faço com isso e como eu vou adquirir mais coisa. Essas pessoas estavam defraudando as pessoas. E olha para o verso de número 5, o contraste entre o verso 5 e o verso 4. O verso 5 diz assim, deliciosamente viveste sobre a terra e vos deleitaste. Queridos, como que, olha o contraste do verso 4, ele fala sobre o que? A opressão, a fraude que ele fazia com os pobres. Mas essa fraude era para quê? Era para viver de forma deliciosa, de viver o que? De forma maravilhosa. Então a vida regalada que os ricos tinham era basicamente na fraude. É isso que Tiago está fazendo, o contraste entre o verso 4 e o verso 5. O verso 4 ele mostra o que? A fraude, como ele adquiria essa riqueza. Agora no verso 5 ele mostra como está sendo gasto o que? Esse dinheiro. Isso é uma afronta, isso é uma afronta. Mas no verso de número 4, a Bíblia diz que quando eles defraudavam do pobre, a Bíblia diz que essa defraudação clamava a Deus. A palavra clamar aqui é a mesma palavra usada para Caim. Lembra quando Abel foi morto por Caim? A Bíblia diz que Abel foi morto por Caim. E o que acontecia? E o que acontecia? O sangue dele estava clamando. O sangue dele clama por mim. Ou seja, uma coisa que ele fez nas ocultas, ele achou que ninguém ia saber, mas o sangue dele estava clamando. E por isso que Caim saiu correndo, fugitivo. Tiago empresta a mesma palavra do hebraico naquele episódio de Caim e Abel, ele empresta aqui. Ou seja, era para mostrar para aqueles homens, olha, a atitude que vocês estão fazendo em segredo está clamando, nada está oculto. E é por isso que ele termina o verso 4 dizendo que esse clamor está chegando ao Senhor dos exércitos.
Queridos, por que ele fala que Senhor dos Exércitos, Adonai Shavuot? Por quê? Porque aqui era uma luta entre patrões e empregados. E quem estava prevalecendo nessa luta? Os patrões. Os empregados estavam perecendo. Então o Eterno está dizendo para aqueles judeus pobres que estavam sendo subjugados pelos patrões: ficam tranquilos, como o sangue de Abel clamou a mim, essa defraudação está sendo clamada por mim também, e eu estou ouvindo. Eu vou entrar com justiça na hora certa. É por isso que ele diz no verso número 5, olha, eles estão pensando que essa vida vai durar para sempre, ela vai ter um fim. Um dia essa vida de regalia, de delícias, ela vai terminar. É por isso que ele diz no verso de número 5, na parte final, que o dia de matança vai chegar. E quando esse dia chegar, vocês vão ver o que eu vou fazer na vida dessas pessoas. Queridos, então no verso de número 5, ele faz o contraste. Olha o contraste do verso 4 e o verso 5. Por quê? No verso 4 ele fala sobre retendo, defraudando, versus o verso 5, regalia, vida prazerosa, tá? E olha no verso de número 5, o que Tiago fala aqui, ó. Tiago diz assim, ó: deliciosamente viveste sobre a terra. Por que ele usa a expressão sobre a terra? Essa expressão ela passa desapercebida de muitas pessoas, mas ela está aqui com um caráter proposital, porque o termo sobre a terra, na verdade, ela tem uma conotação negativa. Porque lembra que eu falei do contraste entre o verso 4 e o verso 5? Então a expressão sobre a terra é um alerta. Qual é esse alerta? É um alerta do quê? De que um dia a eternidade vai vir para eles de forma de tormenta. Aqui na terra é delícias. É por isso que ele diz, ó, deliciosamente viveste sobre a terra. Aqui na terra você vive de forma deliciosa, mas na eternidade, quando o dia de matança chegar, não vai ser essa regalia não. Vai ser o quê? Verso de número 1, choro, pranto e ranger de dentes. Então Tiago, do verso 1 ao verso 6, ele trabalha com contraste. É por isso que ele diz no verso 5, deliciosamente viveste sobre a terra. Então, sobre a terra não está aqui por acaso, é um contraste, porque nessa terra eles têm uma vida de regalia. Mas quando o dia de matança chegar, olha o final do verso de número 5, como num dia de matança, ou seja, quando esse dia chegar, vai acontecer o verso de número 1, choro, pranto e ranger de dentes. Vai ser o que? Vai ser uma vida de tormento na eternidade. E aí ele vai para o verso de número 6. No verso de número 6, ele faz uma outra acusação, tá? Que os ricos estavam fazendo com os pobres. Olha os dois verbos que ele usa: condenastes e mataste o justo. Eu vou chamar uma coisa bem clara aqui, ó. A expressão o justo não é o Senhor Jesus, como alguns teólogos falam, e não é também Tiago, como alguns teólogos falam, tá? Como alguns teólogos falam. A melhor tradução aqui, condenaste e mataste o justo, nós entendemos isso de forma genérica. Toda pessoa piedosa que em algum momento da sua vida ela foi oprimida em algum aspecto da vida. É isso que Tiago está querendo dizer. Ele está falando de forma genérica, as pessoas piedosas que sofrem opressão neste mundo, e não é o Senhor Jesus e muito menos o próprio escritor, que é o meio-irmão do Senhor Jesus, ok? Então a expressão condenastes e mataste, nós temos dois verbos aqui, condenar e matar. Tá? Olha que interessante. Por que não vem primeiro matar e depois condenar? Mas por que condenar e matar? O verbo condenar aqui é um termo jurídico. Então o Tiago está querendo dizer o seguinte: olha, primeiro os opressores ganham ou começam a sua batalha na onde? No mundo jurídico. Quando os servos partem para o sistema jurídico, até lá eles perdem. Até lá os ricos dominam, eles compram juízes, eles compram as audiências. É isso que o Tiago está querendo dizer. Então eles perdem a batalha já no sistema jurídico. E o sistema jurídico leva o quê? A morte.
E o verbo matar aqui, de que forma nós podemos entender também? Quando eles retinham o dinheiro, tá? Periodicamente da família, eles matavam o quê? Eles matavam o quê? A pessoa do seu próprio sustento. A pessoa ficava impossibilidade de comprar, impossibilidade de negociar. Então as pessoas iam morrendo aos poucos. Então o que Tiago está querendo dizer aqui? Tiago está querendo dizer o seguinte, que quem pode, manda. Mas Tiago está alertando que isso um dia vai acabar. Um dia eles vai ter um fim. É por isso que ele termina o verso dizendo, e ele não vos resistiu. É isso que Tiago está querendo dizer. Na batalha jurídica e no campo econômico, os patrões estão vencendo. Mas vai chegar um dia a qual Deus vai pôr um ponto final nessa história. Então, com essa questão da riqueza, querido, nós aprendemos o quê? Que esse é um sistema maléfico, é um sistema diabólico, é um sistema que nós não podemos deixar entrar nas nossas comunidades. A riqueza, ela é um bem de Deus, mas quando ela não é bem usada, ela se transforma em ferramenta diabólica. É por causa disso que eu afirmei no início da minha aula, o dinheiro é o maior Deus deste mundo. Por isso as pessoas roubam, mentem, corrompem, casam-se por dinheiro, divorciam-se, matam e morrem. O dinheiro é mais do que uma moeda, ele é um espírito, ele é um Deus, ele é Mamon. Então por isso que Tiago nos alertou que esse sistema está no mundo. E nós devemos tomar muito cuidado com esse sistema para não entrar na igreja. Eu não posso, dentro da igreja, comprar posição por dinheiro. Eu não posso favorecer um e menosprezar o outro por causa do dinheiro. É isso que Tiago está querendo nos dizer. E eu não posso pegar esse sistema maléfico, porque Tiago está relatando um sistema maléfico da sua época. Mas é como o pastor Hernandes Dias Lopes diz, e isso deveria estar nos outdoor, isso deveria passar no Jornal Nacional, nos telejornais, isso deveria ser manchete todos os dias. A opressão que o rico faz em cima do pobre. Então esse espírito maléfico, ele não pode estar introduzido dentro da igreja. A igreja deve estar livre desse demônio. A igreja deve estar livre desse espírito maléfico de oprimir as pessoas por causa do dinheiro. E infelizmente, querido, isso está sendo introduzido em muitas das nossas comunidades. Mas nós precisamos do quê? De atalaias. Nós precisamos de pessoas que falem. Ainda que seremos mal interpretados, ainda que às vezes não irão dar a devida voz a nós, mas nós devemos continuar falando. Lembra do profeta Jeremias? Jeremias foi um dos únicos profetas que não teve êxito no seu ministério, mas ele não deixou de pregar a palavra de Deus. Ainda que você não tenha o êxito que você deseja, mas continue pregando a verdadeira palavra. Que Deus nos guarde deste espírito maléfico, que Deus nos guarde as nossas mentes, os nossos corações, as nossas igrejas desse espírito maléfico. Aquilo que Deus te deu, querido, utilize para a obra de Deus. O maior benefício que você faz é investir na obra de Deus. Eu aprendi uma coisa com o meu pastor, que o melhor investimento não é a poupança, mas é o reino de Deus. Invista no reino de Deus, que aquilo que a poupança dá 0,5% para você, você investindo na obra de Deus, a Bíblia diz que vai vir sobre você, sobre nós, medida recalcada, sacudida e transbordando. Eu tenho a mais absoluta certeza que não vai ser 0,5% e nem 1%. Com Deus é 100 vezes mais, porque a matemática de Deus não é a matemática dos homens. Então vamos usar aquilo que nós temos para a glória de Deus. Que o Eterno continue abençoando vocês. Até a semana que vem, querendo Deus.